sinto, então, privilegiado de poder falar sobre um assunto que tem causado tanto frisson assim no Brasil e também, principalmente, no meio evangélico, não é? A gente tem observado muitos cristãos que querem tentar, que sabem que o negócio está errado, que sabem que tem um discurso que que não encaixa dentro do princípio cristão, mas às vezes pode faltar elemento para você poder, como você vai dizer, olha, isso aqui não está legal, isso aqui não é legal. Então, como é que a gente tem esses elementos? Não é? Então, o assunto, então eu me sinto privilegiado, quero agradecer ao Ministério de Casais da Igreja por ter lembrado desse pobre pastor. Bom, eu já disse que o assunto ele tem causado aí um grande frisson aqui no Brasil. Você encontra políticos, religiosos e filósofos que os três grupos eles acabam discutindo sobre o assunto da ideologia de gênero e por algumas vezes o tom da discussão não tem sido muito bom. Não é? A gente tem encontrado muita briga, você tem encontrado, aí eu não preciso dar nomes, mas você vê alguns vídeos de alguns pastores bem agressivos, né, apontando o dedo para a câmera, assim e tal, e você vê uma resposta depois daqueles que promovem o discurso da ideologia de gênero, e você vê filósofo A, que tem uma linha A que defende, e depois você vê um filósofo B que vai contrário à ideia do filósofo A. Então, você vê uma discussão onde o tom também da conversa não é tão agradável assim. Como pastor, eu entendo que a igreja ela precisa se manifestar sobre o assunto. E aqui, por que eu estou dizendo que a igreja ela precisa se manifestar sobre o assunto? A tese de um pastor chamado Tim Keller, a tese de Tim Keller aqui cabe muito bem. Tim Keller diz o seguinte, ele diz que a igreja ela precisa e ela necessita oferecer respostas às perguntas que estão sendo feitas. Veja só, se a igreja se propõe a oferecer respostas a perguntas que não estão sendo feitas pelo mundo e pela sociedade, que relevância a gente vai ter em alcançar o coração dessas pessoas? Veja, a gente não pode mais ter a pauta de se vai bater palma no culto ou não. A gente não pode mais ter pauta se vai tocar bateria ou não. A nossa pauta não é se tem luz colorida ou não. A nossa pauta não é se a igreja A ou B funciona melhor do que C ou D. Não, porque o mundo não está nem um pouquinho preocupado com isso. O mundo está preocupado com questões muito mais profundas do que essas que giram em torno do umbigo da própria igreja. Então, a gente tem que aprender, como igreja, a oferecer uma resposta a algumas perguntas que estão sendo feitas. Quando a igreja se coloca nessa brecha e se coloca nessa posição para oferecer respostas a perguntas que estão sendo feitas, a gente entra no circuito do diálogo. E se a gente entra no circuito do diálogo, a gente vai poder apresentar as nossas respostas com relevância, com educação, com respeito, mas com coragem. E aí sim as pessoas vão poder ouvir a nossa resposta, porque elas estão fazendo perguntas às quais a gente tem resposta para ela. Qual é a pergunta de hoje? A pergunta de hoje é, o que é esse negócio de ideologia de gênero? Como é que a gente aborda o assunto da ideologia de gênero sendo um cristão? Como é que a gente aborda o assunto da ideologia de gênero tendo no nosso coração uma leve sensação de que o discurso da ideologia de gênero não cabe muito bem? Eu queria, então, dividir a palestra de hoje, porque é uma palestra, eu não vou pregar, não vou trazer uma pregação como eu costumo fazer todos os domingos, é uma palestra, ok? Então, como é uma palestra, eu vou dividir
essa palestra em 3 momentos. No primeiro momento, eu vou tentar oferecer para você um pouquinho do conteúdo básico da ideologia de gênero. Quando eu digo que eu vou tentar trazer o conteúdo básico do discurso da ideologia de gênero, eu não me proponho de modo algum a esgotar o assunto. Ok? Mesmo porque o assunto é muito grande, a gente também não tem tempo para isso. Depois a gente vai ter um comes e bebes gostoso lá, que eu sei que você também quer desfrutar disso e eu também. Então, eu não vou me propor aqui, obviamente, a esgotar todo o assunto. Mas eu vou tentar aqui trazer o solo, trazer a base do discurso da ideologia de gênero. Essa vai ser a primeira parte, não vai ser uma parte muito longa e muito extensa. A segunda parte, que já eu vou me deter um pouquinho mais nela, a segunda parte é como é que a gente compreende o assunto da ideologia de gênero dentro da cosmovisão bíblica. Como é que a gente vai compreender o assunto da ideologia de gênero dentro de uma visão bíblica? Aqui, na segunda parte, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, mas eu vou tentar sair do clichê, desse negócio de homem e mulher, Deus criou homem e mulher, que a gente está cansado de saber disso. Ok? E, por fim, eu quero, depois, uma parte mais curta, já indo para a conclusão, eu quero trazer 4 dicas muito importantes para os pais em relação aos seus filhos, diante desse contexto tão turbulento que a gente está vivendo no mundo e que a gente está vivendo especialmente no Brasil, no discurso da ideologia de gênero. Ok? Então, vamos entrar aqui logo de cara na primeira parte. O que é ideologia de gênero? Bem, a ideologia de gênero, ela tem como discurso, ela faz uma distinção entre sexo e gênero. Como é que ela faz essa distinção entre sexo e gênero? Para a ideologia de gênero, sexo é uma caracterização biológica. Ou seja, no seu nascimento, é menininho, é menininha. Então, o pênis e a vagina, esses elementos, eles vão dizer biologicamente o seu sexo. Então, o sexo é uma caracterização biológica. O gênero, não. O que é o gênero dentro do discurso da ideologia de gênero? O gênero é um papel que você assume na sociedade. Sexo é uma coisa, gênero é outra. Ou seja, nesse discurso, o que define a sua identidade sexual necessariamente não é o seu sexo. No discurso da ideologia de gênero, o que vai definir a sua identidade sexual no mundo é o gênero. Quer dizer, o gênero nesse discurso é o seguinte: você não nasce homem. Você se torna homem. Você não nasce mulher. Você se torna mulher. Então, na ideologia de gênero, você constrói a sua identidade sexual. Você constrói. Homem e mulher não são apenas um sexo distinto um do outro, mas homem e mulher agora, dentro desse discurso, é um papel social, e além de ser um papel social, é um papel social flexível, onde cada pessoa representa o papel que quiser. Por exemplo, você nasceu homem, o sexo é homem, mas dentro do discurso da ideologia de gênero, você pode querer assumir o papel de uma mulher. Você que nasce mulher, pode querer desenvolver o papel de homem na sociedade. Então, a pessoa que nasce homem, se ele quer ser mulher, ele é uma mulher presa num corpo de um homem. É isso que está dizendo a ideologia de gênero. O que define o seu sexo não é a sua... quando o médico faz lá o exame, né, e diz lá para a mamãe e papai, olha, é menininho, é menininha. Não, não é isso.
O que vai definir o seu sexo é quando você nascer e quando você entender a sua sexualidade, você diz assim, bem, eu não quero ser homem, eu quero ser mulher. É aí que você define. Tá? Com isso, a ideologia de gênero, ela vai promover e ela vai defender dentro da educação brasileira, e esse foi um dos projetos apresentados no Congresso Nacional, de que as crianças deveriam ser educadas de forma neutra. Eu sou professor também. Se eu estivesse lá na sala de aula, eu não poderia me referir a uma menina como menina. Eu não poderia me referir ao menino como menino. Não se pode classificar nem menino e nem menina, mas você tem que classificar como criança. Neutro. Porque você não pode impor a sexualidade. Ele tem que escolher. Ele tem que escolher. Ok? O grande defensor da ideia, da ideologia de gênero, é o deputado Jean Willis. Mas ele não é o pai ou a mãe, ou como queiram, desculpa. Ele não é o idealizador dessa ideia da ideologia de gênero. A mãe de tudo isso, a criadora disso tudo, é essa mulher. Essa mulher chama-se Judith Butler. Judith Butler, ela é uma filósofa americana, escreveu vários livros, e dentre um dos livros que ela escreveu esse livro, que não sei se está dando para todo mundo ver, mas está escrito lá, Problemas de Gênero. Ela é a mãe, ou também o pai, eu não sei, de todo esse discurso da ideologia de gênero. Agora, pasmem você, sabe de quando é esse livro da Judith Butler? 1990. 1990, essa mulher já estava escrevendo sobre ideologia de gênero. Ou seja, o que a gente encontra hoje no discurso da ideologia de gênero é tudo uma síntese do que está nesse livro aí. Tudo está aí. Está tudo aí. Ok? A Judith Butler, ela esteve no Brasil em 2015, e agora, esse ano ela esteve. 7, 8 e, se não me engano, 9 de novembro, ela esteve no Sesc Pompeia, em São Paulo, e teve um certo burburinho lá na frente do Sesc, algumas pessoas que chamavam ela de bruxa, algumas outras com cartazes dizendo assim, fora Judith Butler do Brasil. Então, teve uma manifestação, não foi tão grande assim, mas teve uma certa manifestação. Depois você pode jogar lá na internet e procurar sobre essas manifestações, você vai encontrar algumas informações sobre isso. Qual é a base do discurso da ideologia de gênero e da Judith Butler? Ela escreve nesse livro dizendo que o discurso da ideologia de gênero é um discurso político. Ok? Ela diz no livro que o discurso é um discurso político. Se é político, e a gente vai ver isso na segunda parte da palestra, que tipo de política assume, então, esse discurso? Que tipo de política e que tipo de discurso é esse promovido pelas pessoas da ideologia, que promovem o discurso, que promovem a tese da ideologia de gênero com base nas ideias de Judith Butler? Qual é o discurso? Qual é a base? Essa é a base. A base do discurso da ideologia de gênero é um discurso marxista. Alguém aqui já ouviu falar de discurso marxista? Levante a mão. Ok, abaixa.
Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quem sabe do que se trata o discurso marxista, levante a mão. Já diminui um pouco mais. Né? Ok. O que a ideologia de gênero tem a ver com esse discurso? Porque o que a ideologia de gênero promove, em certo sentido, é chamado de marxismo cultural. Alguém aqui já ouviu falar sobre marxismo cultural? Levante a mão, só para eu ver. Ok, pouca gente. Marxismo cultural. O que é o marxismo cultural? É inserir na cultura o discurso marxista. Ok? Então, qual é o discurso marxista? Qual a relação da ideologia de gênero com o discurso marxista? Então, deixa eu trazer aqui para você algumas bases para você entender. Esse livro que eu estou mostrando para você é o Manifesto Comunista, de 1848, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels. Ok? Esses dois caras, o Marx e o Engels, eles propõem abertamente nesse livro a destruição da família. Pastor, você está tirando isso da onde? Do livro. Porque eu li o livro. Pastor, onde é que você leu o livro? Está aberto na internet. Clica lá no Google, Manifesto Comunista, PDF, está livre para todo mundo ler. Quem quiser, você acha que só a Bíblia está aberta para todo mundo ver? Não, o Manifesto Comunista também está aberto. Você entra, clica lá e você vai poder ter o livro, depois você lê o livro. Ok? E aí, para quem pegar e ler o livro dentro da edição eletrônica, eu tirei essa citação de lá do livro. Na edição eletrônica, página 36, diz o seguinte: supressão da família. Ele está dizendo, a família tem que morrer. E por quê? Ele diz. Olha o que ele diz aqui, olha que interessante. Até os mais radicais se indignam com esse propósito infame dos comunistas. Ele está dizendo, olha, até os comunistas que gostam da minha ideia aqui, até eles ficam meio arrepiados com o que eu estou dizendo. Mas aí ele continua dando base para a sua tese. Sobre o que fundamento repousa a família atual? E aí ele diz, sobre o capital, sobre o ganho individual. Ou seja, o Marx e o Engels, eles estão dizendo que a base da família, ela se constitui no fator do capitalismo, no ganho individual. É aí que a família se institui e é aí que a família nasce. Por que os dois estão dizendo isso? Porque na ideologia comunista, a família tradicional, e eu quero especificar aqui família tradicional na palestra, porque acho que é preciso dentro do tema. Na ideologia comunista, a família tradicional, homem, mulher e os seus filhos, essa família é a principal causa do surgimento da propriedade privada. Eu vou repetir. Na ideologia comunista, Marx e Engels, principalmente o Engels, eles vão dizer que a família é a principal causa do surgimento da propriedade privada. Com isso, o que eles querem? Eles querem desconstruir a visão dessa família tradicional que se tem. Homem, mulher e os seus filhos. Pastor, da onde você está tirando essa ideia de que a visão comunista quer não só destituir a família, mas que eles estão dizendo que a família é a origem da questão do poder capitalista, do surgimento da propriedade privada? Esse é um outro livro. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Onde é que a gente pode encontrar esse livro? Num Google mais perto de você. Você entra na internet porque está livre também. Para quem quiser. Está lá.
nesse livro aqui, quando ele fala da família, ele também propõe não só a deteriorização da família tradicional, mas coloca sobre a família o jugo do discurso, dizendo que a família, ela é sim aquela que promoveu o surgimento da propriedade privada. Por que eles estão dizendo isso? E agora eu vou contar uma história que eles dizem nesse livro aqui, que o Engels diz nesse livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado. O Engels cita o Marx, dizendo que nas primeiras civilizações, as mulheres, elas mantinham relações sexuais com todos os homens da tribo. Uma mulher mantinha relação sexual com todos os homens de uma tribo ou de uma etnia. Quando esses meninos e essas meninas nasciam, a pergunta que a gente faz é: quem é o pai? Não tem como saber. Os filhos não sabiam quem eram os seus pais. Sabe por quê? Porque os filhos não eram filhos dos pais. Os filhos eram filhos da tribo. Eram filhos da sociedade que estava sendo formada. Então, como esses pais não tinham os seus filhos, o que se tinha na sociedade que eles defendem era a igualdade de justiça. E por que tinha igualdade de justiça? Porque ninguém defendia a sua prole. O pai não tinha filho, como é que ele ia defender a prole dele? Você não sabia quem era, se o menino era filho dele. E se fosse filho do vizinho? Dá para saber. A tribo, ou o Estado, eles eram responsáveis, então, por quê? Pela educação dessas crianças. E o que acontece? Acontece que teve uma mudança no cenário. Quando o homem começa a tomar para si uma parte da terra, porque a agricultura começou a se desenvolver mais. Então, quando o homem toma parte da terra para ele, o que ele começa a sentir? O homem começa a sentir o desejo de buscar não apenas uma terra que fosse sua, o que o Engels e o Marx vai dizer que isso dá origem à propriedade privada, não é? Enfim, e ele vai dizer que, além desse homem querer buscar uma terra para si, esse homem começa a sentir o desejo de doar os frutos do seu trabalho, da terra, para alguém. A herança. E aí, sabe o que é mais interessante? Não só quando ele morre, mas quando ele vive. Ele quer dividir aquilo que ele recebe do fruto da terra, ele quer dividir com alguém. E sabe com quem ele começa a querer dividir a terra? Com uma pessoa do sexo oposto. Uma mulher. Dando a ideia do casamento. E aí, é que para Marx, o casamento é fruto do nascimento da propriedade privada. O que é um absurdo. Porque o casamento é muito antes de qualquer divisão de terra. Mas ele afirma que o casamento é fruto do nascimento da propriedade privada. Com essa mudança de contexto, onde as famílias começam a ter terras para si e coisa e tal, forma-se um novo núcleo familiar, com homem, mulher e os seus filhos. E aí, o Marx afirma que esse novo núcleo familiar é a origem de todo o mal na sociedade. Olha só, a formação de uma família é o mal da sociedade. Esse discurso, então, afirma o quê? Que esse discurso de hoje, o discurso da ideologia de gênero, afirma que a gente tem que voltar para esse cenário, onde as nossas crianças precisam ser orientadas por quem? Pelos pais? Pela sociedade. Pelo Estado.
Essa é o discurso da ideologia de gênero. Papai, mamãe, a responsabilidade agora não está sobre você, está sobre o Estado. O Estado é que tem que dizer para o seu filho e dar liberdade para ele escolher o que ele quer ser. Para que isso aconteça, o que precisa ser feito? Um processo de desconstrução. Primeiro, precisa desconstruir a família. Segundo, precisa desconstruir a ideia da propriedade privada. Terceiro, precisa desconstruir a ideia de casamento tradicional. E quarto, precisa desconstruir a ideia de que a criação dos filhos tem que ser por um casal. Agora, olha como até mesmo o discurso da ideologia de gênero, eles se perdem. Eles dizem que, beleza, tem que transformar a família. A base do discurso marxista, que a criação dos filhos não pode ser por um casal. Ok, mas tem muitas pessoas que promovem o discurso da ideologia de gênero e querem promover o casamento homossexual e querem adotar crianças. Então, vocês têm que definir o que vocês querem. Outro problema da ideologia de gênero no discurso, eles dizem que o que define, não é, a sua sexualidade é o gênero, é quando você escolhe. Não é isso? Não foi isso que eu falei no início? Pois é, mas tem uma outra ala que diz que você nasce homossexual. Você nasce. Mas você nasce ou você se desenvolve? Você tem que definir. A gente não sabe qual é a base do seu discurso, então. Está confuso. Certo? Essa ideia, então, ela influencia diretamente o discurso da ideologia de gênero. É exatamente nesse contexto que nasce um ditado popular. E que tem muita gente que fala ele. Sabe qual é o ditado? O ditado é assim, ó. Mãe é quem cria. É aí que nasce o ditado. Mãe é quem cria. Porque isso é um aforismo para dizer o quê? Para dizer, dizendo que a gestação e a hereditariedade biológica fossem de menor importância. Porque o que vale é quem vai criar a criança. Não interessa se é mãe, se é pai. Quem vale é quem cria. A gestação, hereditariedade, esse assunto é secundário, não vale. Ok? Eu queria agora tentar dar mais uma cavocada, tentar afundar um pouquinho mais no discurso da ideologia de gênero. E agora eu vou falar um pouquinho de algo que é muito perigoso, talvez às vezes a gente não parou para pensar um pouquinho sobre isso. Mas qual é o benefício do discurso da ideologia de gênero? Que benefício promove o discurso da ideologia de gênero? Promove um benefício. Sabe a quê? A pedofilia. Por que eu estou dizendo que o discurso da ideologia de gênero facilita o acesso dos pedófilos às nossas crianças? Eu quero citar 2 exemplos para depois dar a base. Primeiro exemplo. Lembra o que aconteceu no MAM, no Museu de Arte Moderna? O artista lá, nu, e uma criança vai e toca no pé, na mão, desfila lá, depois tem uma foto que está lá o cara nu, com 3 crianças andando e sorrindo, e todo mundo batendo palma, aquela coisa, né, aquela coisa. Esse é o primeiro evento. O segundo evento, aquela exposição, que até foi cancelada, em Porto Alegre, promovida pelo Banco Santander. Lembram desse fato? Vocês já chegaram a ver algumas imagens dessa exposição? Não? Quem não viu, veja. Eu ia colocar aqui para vocês verem. Eu falei, não, eu não vou fazer isso não. Eu não vou promover o que é ruim assim não. Mas eu acho muito bom você ver. Lá nessa exposição, tem uma cena, eu estava conversando com a Diana, tem uma cena que fez acelerar mais forte o meu coração.
Era a pintura de uma cama num quarto onde um homem estava transando com uma criança e no canto estava um ursinho de pelúcia. Uma outra cena eram aqueles quadros que você vê o homem tendo ereção, homem transando com outro homem, e era uma coisa louca. Agora imagine você, o guia mostrando isso para as crianças. Já parou para pensar? Olha, criança, isso aqui agora é o sexo entre um homem e um animal. Olha só que beleza, né? A gente está vendo aqui. Agora deixa eu mostrar uma outra aqui para vocês. Olha, isso é um absurdo. É um absurdo. Como é que esses dois exemplos, dentro do discurso da ideologia de gênero, como é que esse discurso favorece a pedofilia? É simples. Quando a criança é alimentada com esses dois tipos de exemplo, ou desse discurso, a criança é levada a entender que, quando tocarem nas suas partes íntimas, isso é o quê? Normal. Sabe quem ganha com isso? Quem gosta de tocar nas partes íntimas das crianças. Os pedófilos. E sabe o que acontece? As nossas crianças acabam sendo erotizadas por conta desse discurso. E a criança, depois que é tocada nas suas partes íntimas, ela acaba sendo erotizada, ela vai entender que aquilo é normal. Por quê? Porque não há censura. Porque ela acaba vendo aquilo com naturalidade. Existem casos horríveis de erotização de crianças por conta desse problema. Horríveis. Eu li alguns relatos essa semana e confesso que eu não consegui ler todos. Tamanha aversão eu fiquei com os relatos. Conta-se a história, vou contar um relato breve, de uma menina de 9 anos de idade que era abusada por um pedófilo. E que, quando foi pego, essa menina ainda depois foi pega pela mãe, se masturbando com caneta, para tentar lembrar da erotização que ela sentia quando ela era tocada pelo pedófilo. Você tem noção do que é isso? Você consegue ver a gravidade disso? Uma criança com 9 anos que já foi erotizada a tal ponto. Como é que a gente resgata a pureza dessa criança de novo? Como é que a gente diz para ela que o sexo, Deus criou o sexo e que para a gente desfrutar isso no casamento da melhor maneira possível? Como é que você diz isso para uma criança agora? Que tipo de discurso é esse da ideologia de gênero? É um discurso filosófico, político, social, biológico, até na biologia os caras querem navegar, religioso. Que tipo de discurso é esse? Eu quero provar para você hoje que o discurso da ideologia de gênero é um discurso religioso. E agora começo a entrar na segunda parte. É um discurso religioso. Ele não deixa de ser um discurso filosófico. Ele não deixa de ser um discurso político. Ele não deixa de ser um discurso social. E também não deixa de ser um discurso biológico. Mas isso é a ponta do iceberg. Já viu a imagem de um iceberg? Por sobre, acima do mar, ela tem aquele bico grande, mas já viu por baixo como ele é? É muito maior do que ele aparenta ser. O discurso filosófico, o discurso político e social é a ponta do iceberg do discurso da ideologia de gênero.
por baixo, eu quero provar para você que a base desse discurso é, sim, religioso. Obrigado, Rafa. Obrigado. É religioso. E por que eu estou dizendo para você que ele é um discurso religioso? Agora eu vou entrar na segunda parte, a gente vai trabalhar um pouquinho dentro da cosmovisão cristã. Quando a gente olha para a criação de Deus, o que a gente vê? Primeiro, a gente vê ordem. Começa por aí. Tudo que ele criou com ordem. Cada coisa no seu devido lugar, com a sua funcionalidade, com a sua especificação. Inclusive, homem e mulher. Até anatomicamente se encaixa. Anatomicamente, o homem se encaixa na mulher. Isso é perfeito, é bíblico, é lindo e tem ordem. Ok. Quando a gente olha para a criação de Deus, então a gente vê que ele criou homem e mulher. Na linguagem bíblica, macho e fêmea. E fez os dois bem definidos, com suas funções e com as suas especificações. Como é que a gente vai olhar homem e mulher para o mundo que foi criado? A gente tem que olhar para o homem e para a mulher e chamar isso de estrutura criacional. Homem e mulher faz parte de uma estrutura criada por Deus. Toda estrutura criada por Deus é boa. Eu vou repetir. Toda estrutura criada por Deus é boa. Lembra o que diz a Bíblia em Gênesis? Quando ele terminava de criar uma coisa, ele dizia que viu que era bom. Toda estrutura criada por Deus é boa. Ah, pastor, ok. Tá, você está dizendo então que o homem, que a humanidade é uma estrutura criada por Deus, ok, e que ela é boa, ok, mas eu tenho um problema. Se toda estrutura criada por Deus é boa, por que o homem faz o que é mal? Aí prontamente o nosso discurso religioso, pecado. Vamos sair do clichê? Por que toda estrutura criada por Deus é boa, mas toda estrutura criada por Deus faz o que é mal? Ou recebe uma influência negativa? Bom, porque toda estrutura criacional de Deus recebe a influência de uma direção. Direção. Nós estamos falando agora de estrutura e direção. Toda estrutura criada por Deus recebe a influência de uma direção. O problema não está na estrutura. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. O problema não está na estrutura. O problema está na direção que é dada à estrutura criada. Ou essa estrutura criacional, ela é direcionada para glorificar a Deus, ou essa estrutura criada, ela é direcionada em rebeldia a Deus. Toda estrutura criada, ou ela glorifica a Deus, ou ela não glorifica a Deus. O discurso da ideologia de gênero trata de quem? Homem e mulher. Ora, homem e mulher é uma estrutura criacional de Deus. Se é uma estrutura criacional de Deus, o discurso não é político. O discurso não é social. O discurso é religioso. Ainda que as pessoas teimam em dizer na humanidade que o problema da humanidade é filosófico. O problema da humanidade é social. O problema é político, já viu? A gente sempre diz que o problema da humanidade é político, é social. Não, o problema da humanidade é religioso. É que a gente não quer abrir mão disso. Melhor, a gente não quer assumir isso. O problema é religioso porque pega-se uma estrutura criada por Deus e dá a ela uma direção oposta para aquilo a qual ela foi criada. Deixa eu dar um exemplo, para ficar mais fácil. Primeiro eu teorizei, agora eu vou dar um exemplo.
Vamos pensar numa estrutura criada por Deus dentro da sociedade? Trabalho. Trabalho é uma estrutura criacional de Deus? É ou não é? É. Por que o trabalho é uma estrutura criada por Deus? Primeiro, Deus foi o primeiro trabalhador. Começa por aí. Segundo, Deus ordenou o trabalho na vida humana. O trabalho faz parte do escopo humano. Adão e Eva, antes do pecado, trabalhavam. Ok? Então, o trabalho é uma estrutura criacional de Deus na vida humana. Nós podemos pegar essa estrutura e direcionar ela. Só tem dois caminhos. Qual é o primeiro caminho? Para a glória de Deus. Como é que a gente pode pegar essa estrutura criacional de Deus, chamada trabalho, e direcionar ela para a glória de Deus? Ora, quando a gente trabalha, e a gente trabalha com dignidade, com respeito, quando a gente usa os recursos que a gente tem do nosso trabalho para o sustento pessoal, para a nossa família, para o lazer, com decência, com respeito, com gratidão no coração por fazer algo relevante, aquilo que a gente está fazendo, é a gente direcionar o trabalho para a glória de Deus. Agora, pega essa estrutura criacional de Deus e move ela em direção à desonra a Deus. Como é que a gente pode lidar com o trabalho e desonra a Deus? É simples. Tem tanta gente que quer ficar no trabalho porque não quer voltar para casa para resolver os problemas familiares e se atola no trabalho. Tem tanta gente que pega os seus recursos do trabalho e usa de maneira inadequada, irresponsável. Tem tanta gente que pega o seu trabalho e, ao invés de ter gratidão por ele, manipula os seus afazeres em benefício próprio e não em benefício do próximo ou da empresa a qual você trabalha. Eu quero agora pegar um exemplo um pouquinho mais polêmico. Esse foi só para a gente entender o que é estrutura. Deixa eu pegar um exemplo polêmico dentro do assunto de hoje, que é da ideologia de gênero. Vamos pegar o assunto do casamento gay. Pode ser? Vamos lá. O casamento é uma estrutura criada por Deus? Sim, ok. Quando um casal de homossexual quer casar, o erro está no casamento? Vocês querem tomar água? Quando um casal de homossexual, eles querem casar, o problema está no casamento? Não? Mas não é errado casar. O homossexual, não é errado o homossexual casar? O casamento é uma estrutura criada por Deus. O problema não está na estrutura, porque casar é bom. O casamento, Deus instituiu, eu sei que não são todos que casam, mas o casamento é uma estrutura a qual o homem pode sim optar por ele e viver bem. Encontrar os seus desafios comum do casamento, não é? Mas faz parte. É a estrutura criada por Deus. Ele nos oferece essa estrutura para a gente poder direcionar ela para a glória de Deus. E qual é a direção que se dá para o casamento para a glória de Deus? O casamento, homem e mulher. Você pega essa estrutura e direciona ela para a glória de Deus. O problema não está na estrutura. O problema está na direção que se dá a ela. Quando um casal de homossexual quer casar, o erro não está no casamento. Mesmo porque nem casamento é. Casamento é um homem e mulher. O problema não está no casamento, o problema está na direção que se dá a ela. A direção que ofende a Deus é qualquer coisa fora desse cenário que Deus estruturou, homem e mulher. Veja só,
não é muito mais fácil dizer que o problema da ideologia de gênero, que o discurso da ideologia de gênero é um discurso político e social? Não é muito mais fácil dizer isso? Ao invés de dizer que é um problema religioso, que é um discurso religioso. Sabe por que é mais fácil dizer que o discurso da ideologia de gênero é um discurso político e social? Porque a gente exclui Deus da jogada. Como se a gente pudesse fazer isso. Como se houvessem esferas na sociedade que não estivessem debaixo da soberania de Deus. A questão da ideologia de gênero é um assunto tão religioso quanto o assunto da evolução. No discurso da evolução, a antiga briga, evolucionismo versus criacionismo, pois é, na evolução, o que o Darwin propõe? O Darwin propõe, ele queria se livrar do desígnio criativo de Deus. Ele queria abolir o desígnio criativo de Deus. Então é lógico que se o Darwin queria excluir ou se livrar do desígnio criativo de Deus, é lógico que a motivação dele não era estritamente científica, mas era também religiosa. O darwinismo e a teoria da criação não são assuntos diferentes, tipo ciência versus religião. Não, são respostas advindas da mesma pergunta. Qual é a pergunta? Como que surgiu a vida? Ambas teorias recorrem ao discurso científico e, ao mesmo tempo, têm implicações religiosas e filosóficas. Você não pode dizer que o discurso evolucionista não é um discurso religioso. É um discurso religioso, sim. É a mesma matriz quanto ao assunto da ideologia de gênero. É a mesma matriz. Porque o discurso da ideologia de gênero é o quê? Desestruturação da família tradicional, homem e mulher. A criança pode escolher o que ela quer. Não, não tem disso. Porque há uma estrutura criada. Qual é o padrão criado na formação familiar? Aí, a resposta que você vai encontrar pode ser variada. Mas a pergunta aponta para uma única direção. Qual é a formação, qual é o padrão criado para a formação familiar? Homem e mulher. E por que esse assunto causa tanto frisson na gente? Por que esse assunto traz tanto rebuliço para a gente? Sabe por quê? Porque dentro de nós está tatuado aquilo que Deus criou como uma estrutura saudável. A gente tem uma moralidade básica que está na gente. Quando a gente vai fazer uma coisa escondida, a gente faz o quê? Escondido. Quando a gente faz uma coisa que não é boa, a gente faz o quê? Escondido. E ninguém disse para você que aquilo é ruim. Você sabe. Mas por que você sabe? Não sei. Está em mim. Pois é. É o DNA do Pai. É o dedo do Pai na gente. É o dedo do Pai na gente. Quando a gente vai falar sobre a ideologia de gênero, e a gente fica nesse sentimento que não está legal, é porque tem na gente uma estrutura criada que, de alguma forma, se opõe, não vê aquilo com base, a gente não consegue ver uma base lógica para isso, por isso que a gente se estremece. Por isso que o próprio pessoal da ideologia de gênero começa como? Começa devagar. Por que começa devagar? Porque está tentando desenvolver algo ainda que eles querem, mas não é que foi criado, não é uma estrutura criada. Eu queria então... Deu para entender essa parte? Deu? Eu queria então agora
sugerir 4 dicas práticas para todo cristão diante do discurso da ideologia de gênero. 4 dicas bem práticas. Primeiro, proteja seus filhos. A pergunta-chave é: como é que a gente vai proteger os nossos filhos? Gente, você tem que estar próximo dos seus filhos. E quando eu falo próximo mesmo. Saiba quem são os seus amigos, quem são os amigos dos seus filhos. A gente tem que aprender agora a largar as tendas. Não tem jeito, vai ter que alargar a tenda. Em que sentido? Antes a gente falava assim: eu protejo meu filho do mundo. Pois é, mas aí você protege seu filho vai para o colégio, vai para a escola, vai para a rua, ele tem amigos que acabam influenciando ele. A gente vai ter que, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, nós vamos ter que alargar a tenda. Nós vamos ter que proteger o nosso filho e vamos ter que proteger o amigo do nosso filho. Porque quando a gente também protege o amigo do nosso filho, a gente protege os nossos próprios filhos. É o desafio do nosso mundo hoje, querendo você ou não. Você precisa aprender a proteger o seu filho. Saiba o que é que seu filho está estudando no colégio. Saiba quais são. Olha só, eu li um artigo essa semana. Assim, eu li muita coisa essa última semana para preparar um pouco da palestra aqui. E é muita coisa, né? Mas olha só, eu li um relato que é o seguinte: uma determinada livraria promove abertamente o discurso da ideologia de gênero. E eu não vou ter medo de dizer não. Cultura. Livraria Cultura. Tranquilo. Aí você vai lá na Livraria Cultura com o seu filho, aí você fala assim: vou comprar um livro infantil para ele. Tem lá o Patinho e o Sapinho. Vou comprar. Aí você compra e leva. Aí, quando você chega na sua casa depois, o seu filho ou a sua filha começa a dizer que o patinho estava em cima da patinha, que o patinho estava em cima do outro bichinho, que eu nem lembro, mas o sapinho, né? Que os dois eram uns amiguinhos e estavam se descobrindo. Cuidado com o livro infantil que você compra para o seu filho. Hoje você não pode ir lá, comprei e leva. Não, você compra, abre, lê. E se passar no seu crivo, você leva. Saiba o que desenho o seu filho está vendo. Qual é o desenho que o seu filho está vendo? Não adianta só ligar a TV, tchau. Não, se você sabe qual é o desenho que teu filho está vendo, sente e veja alguns episódios. Veja qual é a base, veja qual é o discurso. Senta junto, quero ver. Vamos ver o desenho aqui. Então, a gente tem muito desenho bom, tem muito desenho bacana, educativo, tem. Mas tem uns que nas entrelinhas vai inculcando na cabeça do seu filho que não é para inculcar. Não jogue essa responsabilidade na igreja. A responsabilidade de educar o seu filho é sua. Agora, a igreja também vai ter que abraçar os filhos dos filhos da igreja. Do mesmo jeito que você vai ter que alargar a sua tenda e proteger o seu filho, e proteger os amigos do seu filho, vai chegar um momento que a igreja já está nesse momento, que a igreja tem que proteger os seus filhos também. Porque está cheio de pai que empurra a responsabilidade educacional para a igreja. Como é que você vai proteger os seus filhos? Seja claro com os seus filhos acerca da sexualidade criada por Deus. Eu tenho 3 filhas. As minhas gêmeas vão fazer 4 anos. Elas sabem o que é vagina e elas sabem o que é pênis, porque a gente fala para elas. E sabe o que a gente diz para elas? Filhas, a vagina é o segredinho de vocês. Só papai e mamãe vai poder limpar. E vai chegar uma hora que nem o papai mais vai poder limpar, que é você e a mamãe. E vai chegar uma hora que nem mais a mamãe vai limpar, que é só você, é o seu segredinho. Fale abertamente. Sabe por quê? Porque se você não falar, vão falar lá fora. O nosso mundo é um mundo altamente erotizado. Altamente erotizado. Você precisa proteger os seus filhos e você precisa dizer para eles o que é o negócio. E que Deus fez. E que é bom. E que é bonito. Proteja os seus filhos. Segunda dica. Inculque
o ensinamento bíblico. Agora, tem muita gente que pensa assim, para inculcar o ensinamento bíblico, eu vou lá ensinar ele a ler versículos, vou ensinar o meu filho a decorar os versículos bíblicos. Ok, faz parte. Ok. Agora, para você inculcar ensinamento bíblico para o seu filho precisa ver que o ensinamento bíblico é bom para você. Porque tem aquela coisa assim, vou ler o versículo. Lê o versículo, ensina o seu filho lá a decorar o trecho bíblico, mas aquilo não faz nem o menor sentido para você, você não tem nenhum prazer naquilo. Seu filho não vê você falando de Deus, seu filho não vê você aplicando o ensinamento bíblico na sua própria vida. Para você inculcar o ensinamento bíblico aos seus filhos, eles precisam ver que o ensinamento bíblico está inculcado em você e que você gosta. Não adianta você querer inculcar algo em que você mesmo não está inculcado. Não adianta. Não adianta. Você vai só levar aspecto religioso para o seu filho, você não vai levar evangelho para ele. Inculque o ensinamento bíblico no seu filho, de modo que eles vejam em você aquilo que você está dizendo. Terceiro, desenvolva senso crítico. Gente, pelo amor de Deus, a gente não pode engolir tudo que é passado para a gente, não. Não dá para engolir tudo. Você tem que ter um senso crítico. Você precisa ouvir e reter aquilo que é bom, mas você precisa aprender a ouvir com critério tudo aquilo que você está ouvindo. Você precisa estudar o que está acontecendo no mundo. Não adianta você lançar o seu filho no mundo e deixar que o seu filho viva, não. Você também tem que se atualizar, se movimentar. Se o mundo está em transformação, se o mundo está em construção, ok, você também tem que apavorar o negócio. Quando o seu filho chegar a falar uma coisa para você, você não sabe o que é isso aí? De onde tirou isso aí? Como é que é isso aí? Quem te falou isso aí? Cercar o moleque. Cercar o menino. Deixa eu ver, vem cá, deixa eu ver com você. Outra coisa até sobre proteger os seus filhos. Esse negócio de computador no quarto não dá certo não, tá? Computador é na sala. Outra coisa, não adianta você pegar, tira o computador, mas deixa o celular na mão do moleque. Deixa o celular na mão da menina. Não adianta. Não adianta nada. Posso dar um exemplo? Você conhece aquela cantora, Madonna? É claro que você conhece. Você é cristão, mas com certeza você já deve ter cantado alguma musiquinha da Madonna por aí. Você acha a Madonna liberal? Sim ou não? Acha a Madonna liberal? Acha, né? Sabe com quantos anos ela deu o celular para a filha dela? 16 anos. Com 16 anos ela deu o primeiro celular para a filha dela. Antes não deu não. Foi o que ela falou. Tem menino de 12 anos, menino de 8 anos, já tem celular. Já tem celular. Proteja o seu filho. Ok? Mas deixa eu voltar para o ponto 3 aqui. Você precisa aprender a desenvolver senso crítico. Você precisa aprender a ouvir o que está acontecendo no mundo e estudar. Vai e corre atrás para saber o que é que seu filho está falando. Fala a linguagem dele. Observe. Observe. E último, a cereja do bolo. Ore. Ore. Nós precisamos clamar pela nossa nação. Nós precisamos clamar pelo núcleo familiar. E a gente precisa clamar a Deus para que as igrejas venham a se manifestar com respeito, com critério, com coragem, com fé. A gente não precisa ter medo. Sabe por que a gente não precisa ter medo? Porque o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Tem um cântico antigo que eu gosto demais. Há muito tempo eu não ouço. Talvez, quem sabe, um dia a gente acaba tocando aqui. Esse cântico diz assim, talvez você saiba, diz mais ou menos assim. Quem tentará
contra o braço forte do Senhor. Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. É isso. Se a boa mão do Senhor está por nós, quem será contra nós? A igreja não precisa ter medo de se manifestar. Não precisa ter medo. As Escrituras dizem que a igreja é o baluarte da verdade. Sabe o que é o baluarte da verdade? A igreja na cultura e a igreja no mundo é aquela que sustenta a verdade. Sustenta a verdade. E a verdade não é um conceito, tá? A verdade tem nome. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não passar pelo caminho, na verdade, para a vida. Que a igreja seja o sustentador da verdade em um mundo que está de cabeça para baixo. Você não precisa ter medo, mas você precisa saber o que você está falando. Você também precisa estudar para você poder responder para o mundo com base na sua fé, aquilo em que eles estão promovendo. Que Deus fortaleça o seu povo e que Deus